Pessoal, bom dia para todo mundo, bom dia para os alunos aqui do estúdio, vocês no Brasil inteiro. Espero que estejam todos muito bem e preparados para a nossa aula de prescrição, que infelizmente será a nossa última aula do semestre. Eu digo infelizmente, não é porque, enfim, não teremos mais esse contato que nós costumamos ter aqui ao longo do semestre, né, com a frequência média de uma vez por semana, mas de qualquer maneira a gente termina, assim eu espero, ao final dessas duas aulas, com a sensação de dever cumprido, com o programa devidamente analisado junto a vocês. O tema de hoje é prescrição. Vamos lá? Prescrição. Como é que se costuma abordar o tema prescrição em provas de delegado de polícia? Normalmente, o que se pergunta dentro de questões, não é, em provas de delegado, são sobre os aspectos legais, quais são os termos iniciais, as causas interruptivas. Ou seja, normalmente são aquelas informações que você, conhecendo bem os institutos, fazendo uma atenta leitura do texto legal, consegue tranquilamente resolver. De qualquer maneira, vamos para uma visão ampla, né? Vamos nos preparar para um cenário até mais exigente, para não termos surpresa na hora da prova. Começando, o que se entende por prescrição? Todos sabemos, talvez até fosse desnecessário defini-la, mas se você quiser anotar um conceito, a gente aproveita e dessa definição retira os dois pressupostos desse instituto, os pilares da prescrição. Prescrição é a causa extintiva da punibilidade, que se dá com o decurso do tempo associado à inércia do Estado. Causa extintiva da punibilidade que se dá com o decurso do tempo associado à inércia do Estado. Esses são os pilares, as bases, os fundamentos maiores do Instituto da Prescrição. A ideia de decurso do tempo é a seguinte, não é? Quanto mais passa o tempo, menor é a eficácia e o próprio sentido da punição. É a ideia que se desenvolve, não é? Há uma frase de Rui Barbosa, ele dizia: justiça tardia, injustiça manifesta. Justiça tardia, injustiça manifesta. É uma bela frase que traduz realmente essa ideia. Se o tempo passa, a punição, com o passar dos dias, vai perdendo o sentido e a eficácia. Muito bem, lógico, é um tema polêmico. Há quem entenda que, passe o tempo que for, o autor do crime tem que ser punido. Mas aí a gente pergunta, deve ser punido um agente que praticou o fato quando era jovem, tinha 18, 19 anos? Se não foi punido até os seus 60, 70 anos de idade, faria sentido puni-lo depois de passar tanto tempo? Se o crime não fosse tão grave assim, se justificaria essa providência? No mínimo, faz a gente pensar. Eu tive uma experiência em que senti o peso do tempo ter fluído. Mesmo assim, como promotor, pedi a condenação, era julgamento pelo júri, foi condenado, etc. Mas, sem dúvida, pesou, foi um fator que pesou. O júri foi feito 23 anos depois do crime. O crime foi em 1978, fiz esse júri em 2001. Era um crime de homicídio qualificado, o réu foi condenado, tinha a prova, não é? De maneira que, enfim, a decisão acabou sendo de natureza condenatória. Mas pesa, né? Pesa, porque o advogado explorava muito isso, né? Quando o réu praticou o crime, ele era um jovem. Quando ele estava sendo julgado ali, ele já tinha não só filho, já tinha até um neto. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, realmente que faz você refletir sobre o sentido da punição. Que o crime era muito grave e, de fato, não estava prescrito, viu? Alguém vai dizer, professor, perdão, mas o prazo máximo de prescrição não é 20 anos? O senhor está dizendo aí que o júri foi feito 23 anos depois do crime. É verdade, 23 anos depois. Como pode isso, hein? A gente vai ver durante a exposição. Mas a questão é a seguinte, a prescrição é contada em períodos. A prescrição é contada em blocos. Dentro de cada bloco ou período é que não pode haver o transcurso de um lapso superior à prescrição. Mas do começo ao fim do crime até o trânsito em julgado, pode passar muito mais do que isso. A gente vai ver depois. Espera só um pouquinho.
Então, veja, o primeiro pilar é o decurso do tempo. E o outro, evidente, é a inércia do Estado. A prescrição só ocorre quando essa combinação de fatores se verificar. Muito bem. Existem duas espécies de prescrição. A primeira, a que ocorre antes do trânsito em julgado. Essa cai mais no concurso, mas não menospreze a outra, hein? A que ocorre antes do trânsito em julgado, mas há também a que ocorre depois do trânsito em julgado. A primeira, óbvio, tem efeitos muito mais amplos, né? Impede absolutamente todos os efeitos da condenação. A primeira, nós vamos chamar de PPP. Como assim, PPP? Prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva. PPP. E a outra, a PPE, prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. PPP, PPE. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. PPP, PPE. Legal. Todos os crimes sujeitam-se à prescrição? Ah, essa é uma pergunta boa para cair no concurso, hein? Ou será que, deixa eu mudar a tela, ou será que existem? Depois a gente vai estudar, óbvio, né? A PPP e a PPE. Só colocar esse assunto aqui que ele é introdutório e sumamente importante. Existem crimes imprescritíveis no Brasil? A gente sabe que sim, né? Você deve lembrar. Na Constituição Federal, precisamente no artigo 5º, incisos 42 e 44, temos, por ordem, por determinação do constituinte originário, dois crimes imprescritíveis: o racismo e a ação de grupos armados. Ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou regime democrático. Racismo, esse todo mundo lembra, né, normalmente. E ação de grupos armados contra a ordem constitucional, regime democrático. Veja só, o racismo. Os comportamentos que configuram racismo estão tipificados na Lei 7716 de 89. É uma lei especial, né? Só perceba um detalhezinho. Essa lei tipifica, de modo geral, todos os crimes ligados a preconceito. Preconceito. Ela tipifica atos de segregação. Ela tipifica atos de incentivo, divulgação de ideias segregacionistas. A gente não pode confundir racismo ou crimes de preconceito com injúria racial, com injúria qualificada pelo preconceito. Uma coisa é você ofender a honra de alguém, embutindo na ofensa elementos de preconceito. Isso é injúria, prescreve. Outra coisa é você praticar um crime de racismo, um crime de preconceito, que é um ato de segregação ou de propagação de ideias segregacionistas. É diferente, bem mais grave e imprescritível. Agora tem uma questão interessante. Se você examina a lei de 89, ela tipifica várias formas de preconceito, de raça, cor, religião, etnia, procedência nacional. Pois bem, aí se coloca a dúvida. Todas as formas de preconceito configuram racismo ou só se entende por racismo o preconceito de raça? O Supremo examinou esse assunto num julgado famoso, em que se questionava se era imprescritível uma conduta de preconceito contra os judeus. O sujeito publicou um livro negando o Holocausto, propagando ideias antissemitas, né? Então ele foi acusado, com base nessa lei, crime de preconceito. E aí a defesa disse, esse fato já prescreveu,
E o Ministério Público sustentava, não, isso é racismo. Defesa dizendo, não, racismo é preconceito de raça, que não tem nada a ver com ser negro, branco, amarelo, aqui tem a ver com religião, judeu. Então esse fato submete-se à prescrição. O Supremo disse o seguinte, racismo não é um conceito biológico. Até porque essa divisão de raças que se propaga na sociedade em raça negra, raça branca, raça amarela, é uma divisão cultural e não biológica. Biologicamente, cientificamente, isso foi até citado no Acordo do Supremo. As pesquisas do genoma humano já demonstraram que todos os seres humanos pertencem a uma única raça, raça humana. Então a ideia de racismo não é biológica, a ideia de racismo é cultural, sociológica. Enfim, conclusão do Supremo foi: todos os crimes de preconceito configuram, sim, racismo sob a perspectiva da imprescritibilidade. Então você pode assinar lá no concurso, hein? Ó, todos os crimes tipificados nessa lei de 89 encaixam-se na ideia de racismo, tá bom? Se encaixam na ideia de racismo e como crimes imprescritíveis. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, regime democrático, onde encontramos comportamentos que se enquadram nessa definição. Na Lei de Segurança Nacional, Lei 7170 de 83. Acho que ficou muito no cantinho, né? Desculpa, gente, esqueci, ó, mas depois eu me ajusto aqui, ó, 7170/83. 83. 7170/83. 83. Lei de Segurança Nacional. Agora veja só. Muitos autores, atenção, hein? Muitos autores dizem, como a Constituição Federal só considerou estes crimes imprescritíveis, implicitamente teria definido que todos os demais sujeitam-se à prescrição, impedindo o surgimento de novos delitos imprescritíveis. Ou seja, é como se a doutrina examinasse esses incisos e deles retirasse um princípio, o chamado princípio da prescritibilidade geral. Princípio da prescritibilidade geral. Se só esses foram considerados pelo Constituinte como imprescritíveis, todos os demais, em tese, devem sujeitar-se à prescrição. Princípio da prescritibilidade geral. Olha, a grande maioria da doutrina reconhece a existência desse princípio. Mas mesmo entre aqueles que admitem, que reconhecem, que afirmam haver o princípio, há uma divergência. Quer dizer, nesse grupo que é amplamente dominante, tem dois subgrupos. Quais são? Há aqueles que dizem, todos os crimes sujeitam-se à prescrição. Mas o rol de infrações imprescritíveis pode ser ampliado por emenda constitucional. Outros dizem, não, trata-se de cláusula pétrea, nem por emenda admite-se ampliação. Veja, nós já temos um referencial na jurisprudência no sentido do princípio da prescritibilidade geral. No sentido exatamente de que o legislador não pode ampliar o rol. Emenda à Constituição não foi observado, enfim, não há nada nesse sentido, nenhuma referência nesse sentido. Nós temos uma súmula do STJ, será agora 415 ou 455? Deixa eu ver se eu pesquiso rapidamente aqui para vocês. É uma súmula que foi editada pelo STJ, você vai ler, ela não fala do princípio da prescritibilidade geral, mas o fundamento desta súmula é esse princípio que foi assinalado. Muito bem. Deixa eu procurar aqui para vocês, ver se eu acho. Súmulas, STJ, vamos lá. 415. É a própria, estava certinho. Súmula 415. Melhor ter certeza, né? Para passar o número correto para vocês. Súmula 415, tá bom? Essa súmula se aplica a um dispositivo legal
que permitia que a prescrição ficasse suspensa ad eterno. Suspendendo-se a prescrição ad eterno, o crime não prescreve nunca. E aí veio o STJ dizendo, não há suspensão prescricional ad eterno. Tem que ter um limite. Por quê? Porque os crimes têm que prescrever. Se fosse possível ao legislador criar delitos imprescritíveis, então não haveria por que editar a súmula. Concorda comigo? Então essa súmula revela o quê? Essa súmula revela uma orientação do STJ no sentido do princípio da prescritibilidade geral daquele subgrupo. A lei não pode ampliar o rol. A lei não pode ampliar o rol. Agora, a questão da emenda, galera. Eu acho que no concurso de delegado de polícia, minha sugestão é uma mera sugestão. Seja favorável ao princípio da prescritibilidade geral, mas ressalve, emenda pode ampliar o rol. Emenda pode ampliar o rol. Porque, veja, tem uma discussão muito interessante, no sentido até de haver já essa ampliação, por força do Estatuto de Roma. Todos já ouviram falar, o Estatuto de Roma é aquele documento internacional criador do Tribunal Penal. Qual? De pequenas causas? Não, Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional. Muito bem, o Estatuto de Roma cuida de competência do TPI para julgamento de crimes de guerra, crimes de agressão, a agressão de um Estado contra o outro, atos de agressão entre Estados, crimes contra a humanidade. Então, crimes de guerra, crimes de agressão, crimes contra a humanidade, genocídio. E ainda, veja, ele cita como exemplo de crimes que se enquadram nessa definição, a tortura. Tortura. Também é mencionada, a tortura no contexto de crimes de guerra, de agressão contra a humanidade, também é citada a tortura no Estatuto de Roma. Por que eu estou falando do Estatuto de Roma? Porque você deve lembrar que a emenda 45 inseriu na Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º, o expresso reconhecimento pela Constituição pátria da jurisdição do TPI. A nossa Constituição reconhece a jurisdição, a validade, a competência do TPI nos termos do Estatuto de Roma. A gente pode dizer, então, por força da emenda 45, o TPI e de carona o Estatuto de Roma adquiriram status constitucional. Professor, mas eu não estou entendendo, o que tem a ver com a matéria? O que tem a ver, é que o Estatuto de Roma declara os crimes nele contidos como imprescritíveis. O Estatuto de Roma diz: os crimes que ele define são imprescritíveis. E eu lembro vocês ainda, do artigo 5º, parágrafo 2º, que diz: os direitos e garantias fundamentais previstos nesta Constituição não excluem outros que o Brasil venha a aderir, a acolher, por força de tratados ou convenções internacionais. Então, acho que o argumento é forte, no sentido de que também são esses, segundo o Estatuto de Roma e por força, enfim, da Constituição, esses também são crimes imprescritíveis. Acho que dá para a gente sustentar a ampliação dessa lista no sentido dessas infrações. Muito bem. Vamos adiante então, pessoal. Anotaram aí direitinho essa discussão sobre a imprescritibilidade? As duas espécies de prescrição, voltando aqui rapidamente para continuarmos na sequência da exposição. As duas espécies são a PPP, prescrição da pretensão punitiva, e PPE, prescrição da pretensão executória. Vamos focar na PPP. Prescrição da pretensão punitiva. São duas as modalidades de PPP. Nós temos a PPP em abstrato, que é a regra, colocar aqui, regra. E temos, excepcionalmente, a prescrição em concreto. A diferença básica entre elas, eu vou desenvolver melhor isso, mas queria só te adiantar. A diferença básica entre elas diz respeito ao parâmetro que se toma, que se adota para calcular
o prazo. Parâmetro, na linguagem que o professor Caio Bartini gosta, que os tributaristas gostam, a base de cálculo. Qual é a base de cálculo de cada uma dessas modalidades de prescrição? Prescrição em abstrato é calculada a partir da pena máxima. E a prescrição em concreto, com base na pena aplicada. Pena máxima, pena aplicada. Como o juiz dificilmente aplica a pena máxima, o que acaba acontecendo no final? A prescrição em concreto acaba tendo um prazo menor que a prescrição em abstrato. É comum o crime não prescrever em abstrato, mas depois prescrever em concreto. Aquele júri que eu fiz, o colega curiosamente pergunta, professor, como é que deu prescrição em concreto naquele caso? Não deu, porque a condenação foi por homicídio qualificado. Não batalhei. Se não reconhecesse a qualificadora, daria prescrição em concreto, mas reconheceu. Aí evitou. Muito bem. Galera, vamos estudar a regra. Prescrição em abstrato, depois a gente destaca a exceção. Primeiro, como é que se calcula o prazo da prescrição em abstrato, prazo da PPP em abstrato? Como é que se dá esse cálculo? Evidente que o prazo é penal, né? Você inclui o início e exclui o fim. Não preciso nem te dizer isso, mas qual é a sequência? Quais são as bases, enfim, as etapas que nós temos que percorrer na obtenção desse prazo? São 3 passos bem simples. Identificar o parâmetro, que eu já te adiantei qual é. Confrontar o parâmetro com a tabela do Código Penal, tem uma tabela de prazos prescricionais. E, por último, verificar a idade do agente. Parâmetro, tabela, idade do agente. Funciona assim, ó. O parâmetro da PPP em abstrato, como já assinalado, é a pena máxima. Olha, atenção para isso. Se o parâmetro é a pena máxima, você deverá levar em conta todos os fatores capazes de interferir no máximo da pena. Quais são as circunstâncias do crime que podem interferir, alterar o máximo da pena? Lembra não? Na dosimetria falamos. Você vai ter que levar em conta qualificadoras, privilégios, causas de aumento e diminuição. Qualificadora, privilégio, causa de aumento e diminuição. Nas causas de aumento e redução, você vai sempre adotar o maior aumento, você está em busca da maior pena, não é? O maior aumento e a menor redução. Vou repetir. Qualificadora, privilégio, causa de aumento, sempre utilizando o maior, causa de diminuição, sempre utilizando a menor. Qualificadora, privilégio, causa de aumento e redução. Maior aumento, menor redução. Ok? Porque são fatores que interferem no máximo da pena. Veja, isso é muito simples, né? Você pega um furto. Furto simples consumado. Qual é a pena máxima? 4 anos. Agora, e se for um furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas? A qualificadora será levada em consideração? Lógico, a pena máxima do furto qualificado não é 4, mas 8. Então altera o parâmetro. Tá bom? Agora eu te pergunto. E se você estiver calculando, cuidado, hein? Tem muita gente que confunde. Se você estiver calculando a prescrição num caso relativo a concurso de crimes, você vai levar em conta, para calcular o prazo, a pena total ou a pena individual? Qual é o critério que leva em conta, hein? Você sabe, não? No concurso de crimes, você tem que levar em conta a pena individual. Conta-se a prescrição de cada crime como se fosse único. É isso aí. No concurso de crimes, o cálculo é individual. Conta-se a prescrição de cada delito, repetindo, como se fosse único. Essa regra está no artigo
119 do Código Penal, 119 do CP. Tá bom? Prescrição tem que ser contada como se cada crime fosse único, artigo 119. Artigo 119 do Código Penal. Então, aí você não vai somar, você não vai aplicar o aumento do concurso formal, você não vai aplicar o aumento do crime continuado. Né? Então, toma cuidado com a questão do concurso de crimes. Fechado? Obteve-se a pena máxima. Legal, vamos para a tabela. Onde está essa tabela? Essa tabela se encontra no artigo 109 do Código Penal, viu? A pena máxima menor que 1 ano prescreve em 3, de 1 a 2 prescreve em 4 e assim por diante. Não precisa decorar essa tabela para a prova, né? Eu acho que até não é razoável o examinador exigir que você tenha isso decorado numa prova de primeira fase. Não que ele nunca tenha feito isso, não é? Já fez. Mas não é razoável, né? Eu não sei, eu diria para vocês, acho que é talvez um pouco de perda de tempo ficar decorando essa tabela, considerando que é uma vez a cada 10 anos que vem um examinador, que não é nem um pouco razoável e faz pergunta que exija você ter o conhecimento prévio decorado dessa tabela. Muito bem. Lógico, quando você estiver estudando, você vai olhar a tabela, você vai consultar o artigo, pelo amor de Deus, né? Isso daí é básico. E a questão da idade do agente, que é tratada no artigo 115. Existem duas faixas etárias em que o legislador entende deva a prescrição ter um prazo menor, ter um prazo reduzido pela metade. Quais são as faixas etárias que fazem com que o prazo prescricional caia ao meio, seja reduzido pela metade? Sabe quais são? Réu menor de 21 anos, na data do fato, isso mesmo. Ou réu maior de 70 anos até a sentença. Isso, sentença de primeiro grau, hein? Não adianta ter 69 anos quando foi condenado e completar 70 anos depois. Tem que ser maior de 70 até a sentença. Menor de 21 na data do fato, maior de 70 até a sentença. Não precisa esperar ele chegar à sentença, né? Se o sujeito já tem 70 anos no curso do processo, o juiz já pode aplicar a redução pela metade. Não existe possibilidade de, se ele já tem 70, ter menos no futuro. Né? Não há como rejuvenescer. Então, parâmetro, tabela, idade do agente. Consulta a pena máxima, joga na tabela e aí verifica se o agente está nessas faixas etárias, se estiver, reduz pela metade. Ó, exemplo super simples, galera. Para quem não tem muita familiaridade com prescrição, ó, super simples. Você pega, vai, furto simples consumado. Qual é a pena máxima do 155 caput do Código Penal? Pronto, vamos encontrar o parâmetro, pena máxima, 4 anos. Aí você joga na tabela. Pela tabela, pena de 4 anos prescreve em quanto tempo? 8. Veja a idade do réu. Se ele era menor de 21 ao tempo do fato, divide por 2. Ou maior de 70 até a sentença. Do contrário, obtivemos o prazo, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a PPP-A, ocorre em 8 anos. Tudo bem, gente? Meu termômetro aqui são vocês que estão presencialmente me acompanhando. Tá tranquilo? Tá fácil? Light? Tá dando para acompanhar? Beleza. Então, é assim que se calcula o prazo da prescrição. Agora, você diz, professor, lá no furto, aproveito até para te lembrar isso, já falei. Lá no furto, junto com a pena privativa de liberdade, tem multa, né? É reclusão de 1 a 4 anos e multa. E a multa? Quando prescreve? Sempre que a multa é acompanhada de prisão, prescreve junto com ela. Portanto, prescreverá a multa em 8 anos. Se tiver um caso de multa isolada, mas tem que ser só multa mesmo, aí prescreve em 2. Né? Aí a multa prescreve em 2. Mas quando a multa está junto com pena privativa de liberdade, prescreve juntamente com a pena de prisão. Tá bom? A Daniela Graça tem uma dúvida aqui. Professor, a partir de 70 anos ou somente com 71? Não, Daniela, a partir do dia seguinte ao 70º aniversário. O sujeito é maior de 70 no dia seguinte ao ter completado 70 anos. Então não precisa ter 71, não.
Hoje, comemorou. Parabéns para você, 70 anos. Ele não é ainda maior de 70, ele tem 70. Amanhã, dia seguinte ao 70º aniversário, ele já é maior de 70. Tá bom? Vamos lá. Então nós vimos agora como é que se calcula o prazo. Agora vamos à contagem da prescrição, que se dá com base nos... que se dá com base nos períodos. Períodos prescricionais, aqueles blocos de prescrição. Períodos prescricionais. Como é que nós obtemos esses períodos? Eles são obtidos conjugando-se os termos iniciais estão lá no artigo 111, com as causas interruptivas, que estão no artigo 117. Conjugação de termos iniciais com causas interruptivas. 111, 117. O que a gente vai perceber, basicamente, depois eu vou deixar de uma forma mais detalhada, não é, esse desenho. Uma linha do tempo. Nós temos aqui, numa montagem básica, não é, teremos o TI, termo inicial, e depois as causas interruptivas. A causa interruptiva 1, a causa interruptiva 2 e a consumação desses períodos com o trânsito em julgado. A gente está falando de PPP, PPP é aquela anterior ao trânsito. Então, do termo inicial à primeira causa interruptiva, período 1. Da primeira causa interruptiva até a segunda, lembrando que a interrupção zera o prazo, né? Zera, o prazo zera e é recontado imediatamente. Da causa interruptiva 1 a 2, o segundo período, e da causa interruptiva 2 ao trânsito julgado, o terceiro. Lembra aquela história que eu falei do júri que eu fiz 23 anos depois do fato? Pois é. Por que não prescreveu? Porque dentro de cada período, não houve o transcurso de mais de 20 anos. Quer dizer, da data do fato até a data do julgamento, passaram-se 23. Mas, internamente, dentro de cada bloco, não tinha passado os 20 anos necessários para prescrever. Tá bom? É isso. A gente vai voltar aqui e depois substituir essas siglas, né, TI, CI, pelas informações corretas. Mas vamos lá. Quais são os termos iniciais? Mais uma tela aqui. Essa para falarmos dos termos iniciais. Artigo 111. Veja, os 3 primeiros termos iniciais, temos 5, hein? Os 3 primeiros baseiam-se na mesma lógica. Que lógica é? Quando encerrar-se o iter criminis. É a lógica do encerramento do iter criminis. Confira. Primeiro termo inicial. Consumação do crime. Segundo termo inicial, em crimes tentados. Último ato executório. Terceiro termo inicial, dos crimes permanentes. Cessação da permanência. Cessação da permanência. Consumação, último ato executório, cessação da permanência. Galera, é o fim do iter criminis, não é? Crime consumado quando se encerra o iter criminis, com a consumação. Crime tentado quando termina, com o último ato executivo. Crime permanente quando se encerra, com a cessação da permanência. Tá bom? Então, consumação, último ato executório, cessação do iter criminis. Encerramento do iter criminis, né? Para todos os casos se aplica essa sistemática. Muito bem. Agora, olha só, tem o 4 e o 5 aí são exceções. Você se lembra daquele episódio conhecido lá em Goiás, envolvendo uma tal de Vilma e o tal de Pedrinho? Ela pegou a criança, não só o Pedrinho, a irmã dele também, né? Pegou as crianças na maternidade e registrou como se fossem filhos dela.
Isso caracteriza um crime, registrar filho alheio como próprio. Quando o fato foi descoberto, o Pedrinho já tinha uns 15 ou 16 anos. Já fazia muito tempo que o crime estava consumado. Ela foi punida, processada, cumpriu pena por essa conduta. Como pôde? Tanto tempo após a consumação, 16 anos depois da consumação, já não estava prescrito? Sabe por que não estava prescrito? Porque o legislador, reconhecendo que esses delitos são praticados às ocultas, reconhecendo que esses delitos permanecem ignorados por completo, anos e anos a fio, diz que nesses casos não é da consumação. Nesses casos, a prescrição só começa a correr quando o fato se torna oficialmente conhecido. Vou colocar no quadro, acompanha. Então, número 4. Número 4. Nos crimes de bigamia e falsificação / alteração de registro civil, é o caso, né? Registrar filho alheio como próprio. Isso é a falsificação do registro civil. Pois bem, o termo inicial é quando o fato se torna oficialmente conhecido. Não é conhecido do bairro, da rua, de terceiro, não. Conhecido dos órgãos estatais, né? Lavrou o BO, pronto. Houve o registro oficial da ocorrência. Tá bom? Quando o fato se torna oficialmente conhecido. Por isso que a Vilma foi presa, por isso que teve processo. Por isso também que a Nazaré foi presa. Vocês não lembram da Nazaré? Que pegou a Lindalva? Da novela. Da novela. Quem não lembra daquela novela? A Senhora do Destino. Nazaré e a dupla Escada Assassina. Não tinha Escada Assassina? Não, nem lembram disso. Muito bem, número 5. Esse eu estou usando a caneta vermelha não à toa, né? É uma novidade introduzida há pouco mais de um ano no Código Penal. Nos crimes contra a dignidade sexual de menores de 18 anos, né, crianças ou adolescentes, previstos no Código ou em leis especiais, pouco importa, hein? Crimes contra a dignidade sexual de menores de 18 anos, sabe quando a prescrição começa a correr? Só quando a vítima completar. Só quando a vítima completar 18 anos. Ou quando a ação for proposta, ação penal, né? Se a ação for proposta antes que a vítima atinja a maioridade, tá? Então, só quando a vítima completar 18 anos ou quando a ação penal for proposta, caso a ação seja proposta antes da maioridade do sujeito passivo. Essa lei foi apelidada, né? A imprensa dá apelido para tudo. Lei Joana Maranhão, aquela nadadora, não é, que teria sido abusada sexualmente pelo treinador enquanto adolescente, não é? E que manteve o fato oculto por muitos anos, né? E depois, já na fase adulta, resolveu tornar pública aquela terrível situação que diz ter experimentado. Pois bem, para evitar a prescrição nesse tipo de comportamento, a lei diz, olha, vítima menor de 18 anos de crime contra a dignidade sexual, que normalmente mantém o fato absolutamente oculto, só o revela na fase adulta, prescrição só ocorre quando a vítima completa 18 anos, ou pode ser que a ação seja proposta antes disso, aí vale a data da propositura da ação. Tudo bem, gente? Esta regra, criada o ano passado, não tem alcance retroativo, não se aplicaria, óbvio, jamais ao caso da Joana Maranhão. Essa regra, sendo gravosa, só se aplica a fatos ocorridos a partir de sua entrada em vigor. Ela entrou em vigor, se quiser anotar, não sei se o examinador chegaria a perguntar esse tipo de coisa, mas fica o registro.
Essa regra entrou em vigor no dia 18 de maio do ano passado. Então ela só vale para os crimes contra a dignidade sexual de menores de 18 anos ocorridos a partir desse dia. Se porventura o crime tiver ocorrido antes do dia 18 de maio de 2012, não será atingido pela nova regra, a prescrição corre da consumação do delito. Tá bom? Vale aquele 1, 2 ou 3, né? Vale aquela ideia de cessação do intercrimes. Compreenderam isso? Tá bom, deem destaque aí no seu caderno, tá bom? No número 5, porque eu acho que é o prato cheio para o examinador perguntar. Então esses foram os termos iniciais. Agora vamos às causas interruptivas. Causas interruptivas. Artigo 117. Notem, o que você percebe em comum em todas as causas interruptivas? Ó, primeiro é o recebimento da denúncia ou queixa. Depois tem duas lá no tribunal do júri, que são a pronúncia e o acórdão confirmatório da pronúncia. E depois tem a sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Recebimento da denúncia ou queixa. Pronúncia. Acórdão confirmatório da pronúncia. Sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Qual é o ponto comum, hein? Você notou? Todas as causas interruptivas da prescrição são decisões judiciais. Todas elas são decisões judiciais. E sendo elas decisões judiciais, o que vale é a data da publicação. É a data da publicação destas decisões. Publicação de decisões judiciais é matéria regida pelo artigo 389 do CPP. Então fica aí a referência ao dispositivo do Código de Processo Penal. Tá bom, galera? O que vale é a data da publicação dessas decisões. Recebimento da inicial, pronúncia, acórdão confirmatório da pronúncia, sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Tudo bem? Beleza? Vamos voltar lá para aquela tela e agora fazer o ajuste. Vamos tirar aqui essas referências genéricas e colocarmos as informações corretas. Termo inicial. Pensando aqui na regra, né, para a gente colocar na lousa, ó, é a consumação. Aí inicia-se o prazo prescricional. Fazendo uma conta rápida e pegando uma data hipotética, suponha que a consumação do crime tenha ocorrido no dia 10 de maio de 2010 e que a prescrição ocorra em 4 anos. Até que dia pode haver, primeira causa interruptiva, recebimento da denúncia ou queixa? Pois bem, até que dia a denúncia ou queixa pode ser recebida? 9/5/2014. Perfeito. 9/5/2014. Em 10/5/2014 prescreve. Isso, porque exclui o final. Então a denúncia pode ser recebida em tese, né? Vou até colocar aqui, vai. Até 9/5/2014. Legal. Próxima causa interruptiva, a lei fala sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Vou colocar assim, ó, condenação recorrível. Condenação recorrível, seja proferida em primeiro grau ou em grau de recurso, reformando uma sentença absolutória. A partir do dia 9 de maio de 2014, mais 4 anos, então a condenação pode ser proferida até o dia 8/5/2018. E o trânsito em julgado, para finalizar, pode ocorrer até 7/5/2022. Então, veja, do crime até o trânsito em julgado passaram-se 12 anos, quase 12 anos. E o crime que prescreve em 4 não prescreveu. Por isso aquele caso do júri não estava prescrito. É dentro de cada... E no júri ainda tem mais, hein? No júri ainda teria a pronúncia. Entre o recebimento da inicial e a condenação ainda tem a pronúncia, para formar mais período.
Exatamente, para formar outro período. Muito bem. Tranquilo, pessoal? Essa sistemática, legal, bem assimilada. Tem um detalhe que é muito esquecido, hein? Então, anote aí como observação, depois a gente retorna para essa imagem. Nós falamos das causas interruptivas, né? Anote essa observação, que é a questão da extensão dos efeitos interruptivos. Extensão dos efeitos interruptivos. Escreva, por gentileza, a interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição para um dos agentes estende-se aos demais. A interrupção da prescrição para um dos agentes estende-se aos demais. Você imagina, várias pessoas praticam o crime, mas só uma é indiciada, o promotor denuncia essa pessoa. O juiz recebe a denúncia. Interrompe a prescrição para o denunciado e para todos os comparsas, mesmo ainda não identificados. Interrompeu para um, estende-se a todos. Interrompeu para um, estende-se a todos. Isso dá mais tempo para descobrir quais são os comparsas, né? Dá mais tempo o delegado identificar quais são os coautores ou partícipes. Bom, continuando então. A interrupção da prescrição para um dos agentes estende-se a todos. E a outra parte dessa regra, tem duas partezinhas. A interrupção do prazo para um dos crimes. A interrupção do prazo para um dos crimes. A interrupção do prazo para um dos crimes estende-se aos demais delitos. Estende-se aos demais delitos conexos. Estende-se aos demais delitos conexos, vírgula, tem uma exigência, que sejam objeto do mesmo processo. Tem que estar no mesmo processo. Estende-se aos demais delitos conexos que sejam objeto do mesmo processo. Estende-se aos demais delitos conexos que sejam objeto do mesmo processo. Muito bem. Tranquilo, pessoal? Anotaram aí tudo direitinho? Beleza. Último comentário que eu queria fazer sobre a PPP em abstrato é lembrar a vocês que existem causas suspensivas, fatores que não interrompem, mas suspendem o prazo. A diferença entre a interrupção e a suspensão, todos sabem bem. A interrupção faz com que o prazo retorne a zero, reinicie-se. A suspensão bloqueia o fluxo do prazo, mas depois de superada a causa suspensiva, o prazo continua correndo de onde parou. Não é assim? Diferença entre interromper e suspender? Interrompeu, zerou. Suspendeu, congelou. Depois continua de onde parou. Pois bem, o artigo 116 contém um rol exemplificativo de causas suspensivas da PPP. As que ele menciona são a suspensão do processo penal, óbvio, né? Suspensão do processo por questão prejudicial, que é o exemplo clássico, né? O réu processado por bigamia alega que o primeiro casamento é nulo. Antes de julgá-lo por bigamia, tem que saber se o primeiro casamento é nulo ou válido. Essa é a questão prejudicial. O juiz criminal não pode examinar isso, ele tem que suspender o processo penal. E o juiz civil é que vai decidir a respeito. Então, enquanto o processo penal está suspenso, suspende-se a prescrição. A outra causa suspensiva da PPP é o cumprimento de pena no estrangeiro. Enquanto o sujeito cumpre pena no estrangeiro, não corre a prescrição pelos crimes sujeitos à lei brasileira. Muito bem. Então, suspensão do processo por questão prejudicial, cumprimento de pena no estrangeiro. Galera, ó, rol exemplificativo. Então, há outras além dessas. Você lembra de alguma causa suspensiva da prescrição fora essas? Ó,
Anote, por favor. Uma muito importante, você encontra no 366 do CPP, citação por edital. Outra também bastante relevante, você encontra no artigo 89 da Lei do Juizado, que é a suspensão condicional do processo. Você encontra até na Constituição, artigo 53 da Constituição, que fala da suspensão do processo contra o parlamentar federal no Supremo. Se a Câmara manda suspender o processo contra o deputado federal, ou o Senado manda suspender o processo contra o senador, a prescrição fica suspensa. Então tem o 366 do CPP, o 89 da Lei do GCRIM e o 53 da Constituição, como exemplos de outras causas suspensivas, além destas que o 116 menciona. Tudo bem, galera? Tranquilo? Anotaram aí? Concluímos então o estudo da PPP em abstrato. Agora, PPP em concreto. PPP em concreto. A anterior era a regra, essa funciona como exceção. Essa, já vimos, tem como parâmetro. Tem como parâmetro a pena aplicada, efetivamente imposta. Se ela tem como parâmetro a pena aplicada, eu pergunto a vocês, quais são os pressupostos necessários para sua ocorrência? Gente, o primeiro pressuposto, ele é até meio óbvio, não é? O primeiro pressuposto é até meio óbvio. O parâmetro não é a pena aplicada? O primeiro pressuposto, então, é condenação. O réu tem que ser condenado, senão não vai ter. A partir de onde, né, calcular? Vou colocar na lousa, ó. Pressupostos. 1. Condenação, né? Para ter a pena aplicada, então condenação. Réu foi condenado. Não transitou em julgado ainda, hein? Se tivesse transitado em julgado seria PPE. Então condenação. Mas há também um segundo pressuposto. Esse segundo pressuposto diz respeito a uma situação nos autos que impeça a elevação da pena imposta. Quando ocorre, que tipo de situação processual obsta a elevação da pena? Você lembra lá no processo penal de um tal de princípio da proibição da reformatio impeius? Um princípio que diz que a pena do réu não pode ser elevada em recurso exclusivo da defesa? Então vem desse princípio o segundo pressuposto. Ó. Então, condenação mais situação processual que impeça a elevação da pena. Acontece um evento no processo que impede, que obsta a elevação da pena. Muito bem. Exemplos do quê? Exemplos de situações processuais que impedem a elevação da pena. Ó, o colega citou uma aqui na sala, essa está na própria lei. Trânsito em julgado para acusação. Se trânsito em julgado para acusação só tem recurso da defesa, a pena não pode ser aumentada em recurso exclusivo da defesa. Outra situação mencionada na lei é o improvimento. Improvimento do recurso da acusação. Então aqui recorreram acusação e defesa, mas o recurso da acusação foi negado. No recurso da defesa não pode ter elevação da pena. Então, trânsito em julgado para acusação, improvimento do recurso da acusação
a gente acrescenta não conhecimento do recurso da acusação, né, que dá no mesmo, recorreu e perdeu. E ainda, dá para colocar mais um casinho aqui, ó, em que a pena também não pode ser elevada. Quando existe recurso da acusação, mas ele não tem o condão de elevar a pena. Então, recurso da acusação, incapaz de elevar a pena. Recurso da acusação, incapaz de elevar a pena. Recurso da acusação, incapaz de elevar a pena. Tá bom? Ó, se você não entendeu a caligrafia, deixa eu repassar. Trânsito em julgado para acusação, improvimento do recurso da acusação, não conhecimento do recurso da acusação e recurso da acusação incapaz de elevar a pena. Às vezes o MP recorre em favor do réu. Se o MP recorre em favor do réu, não dá para o tribunal elevar a pena. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom, ocorreram esses dois pressupostos. O que acontece? A prescrição será recalculada com base na pena aplicada. Recalcula-se o prazo com base na pena aplicada. Vou dar um exemplo para vocês, mas tem mais uma coisa que eu preciso destacar. Há uma questão aqui terminológica que é importante. A PPP em concreto, quando ocorre em período anterior à sentença, né, porque ela passa a ser possível a partir da sentença condenatória. Pois bem, quando ela é reconhecida em período anterior à sentença, denomina-se prescrição retroativa, porque é reconhecida antes da sentença, em períodos anteriores à sentença, que é o seu ponto de partida. Mas quando ela ocorre no período posterior, depois da sentença, ela se denomina prescrição superveniente ou intercorrente. Superveniente ou intercorrente. Retroativa, períodos anteriores à sentença. Superveniente ou intercorrente, período posterior à sentença. Quais são os períodos anteriores à sentença? Os períodos 1 e 2. Períodos 1 e 2. E a superveniente é aquela que ocorre no período 3. Retroativa, períodos 1 e 2. Superveniente ou intercorrente, período 3. Vamos voltar para aquela primeira tela, depois eu volto, retorno para essa. Aquela telinha lá dos períodos, rapidamente. Ó, cadê? Peraí, pulei. Opa, achei. Ó, galera, período 1, período 2, retroativa. Período 3, superveniente ou intercorrente. Ok? Período 1 ou 2, retroativa. Anterior, período anterior à condenação. Período 3, superveniente ou intercorrente, após a condenação. Tranquilo? Fechou? Tá. Agora, vamos voltar ali que tem coisa importante. Muito bem. Professor, no júri que tem mais de um período antes da sentença, retroativa no júri pode ser no período 1, 2, 3, 4... Porque lembra que tem pronúncia e acórdão confirmatório da pronúncia. Tranquilo, ó. Se for antes da condenação, no júri vai ter mais do que 1 e 2, é retroativa. Se for depois da condenação, superveniente. Tranquilo. Agora veja só. Em 2010, houve uma lei, a Lei 12.234, de 2010. Houve uma lei que restringiu bastante a prescrição retroativa. Um duro golpe na prescrição retroativa. Há uma divergência doutrinária a respeito da interpretação dessa lei. Bom, como nem poderia deixar de ser, né? Sempre tem divergência doutrinária sobre a interpretação da lei. Não é? Sobre a interpretação, precisamente, do artigo 110, parágrafo 1º, que foi por ela alterado. Bom, como a maioria da doutrina se posiciona? Já vou transpor a você o entendimento que eu sugiro você defenda na prova. O que é tranquilo, o que é certo, o que a doutrina claramente sustenta a respeito dessa lei.
A Lei 12.234 impediu, proibiu prescrição retroativa no período 1, que era o período de maior incidência da retroativa. Proibiu a prescrição retroativa no período 1. Ela proibiu a prescrição retroativa no período 1. Mas olha o detalhe. É uma lei gravosa. Para o réu, quanto mais prescrição retroativa, melhor. Então ela não retroage. Se o crime ocorreu antes dessa lei, ele pode ter prescrição retroativa no período 1. Mas se o crime foi praticado após essa lei, aí é que ele pega a incidência dessa disposição mais rigorosa. Então funciona assim, ó. A data dessa lei não é nem tão difícil lembrar, né? A lei é de 5 de maio de 2010, né? E eu costumo até brincar, se você quiser lembrar, é a lei 1, 2, 3, 4, 5 mais 5, 10, né? Que é de 5 de maio de 2010, 1, 2, 3, 4, 5 mais 5, 10. Essa data é importante na questão do direito intertemporal. Se o fato ocorreu até o tal do 5 mais 5 igual a 10, se o fato ocorreu até 5 de 5 de 2010, e aí vale a data da conduta, né? Tempo do crime é o da ação ou omissão. Se o fato ocorreu até 5 de maio de 2010, pode haver prescrição retroativa no período 1. Pode haver. Se o fato ocorreu a partir do dia seguinte, se o fato ocorreu a partir de 6 de 5 de 2010, não pode haver, não pode haver, ou não haverá prescrição retroativa no período 1. Tudo bem? Então, até 5 de maio pode. De 6 de maio em diante não pode. Vamos voltar lá. Voltando naquela dos períodos prescricionais, naquela imagem. Aqui. Ó, galera, vou usar essa cor roxa. Cor roxa. Fatos, ó. Fato ocorrido até 5 de 5 de 2010. No período 1, pode haver PPP em abstrato ou PPP em concreto. E a PPP em concreto se chamará retroativa. Esse é o regime antigo, que é mais favorável ao réu. Período 2, idem, PPP em abstrato ou PPP em concreto, e aqui também a PPP em concreto se chamará retroativa. Período 3, idem, PPP em abstrato ou PPP em concreto, mas aqui a PPP em concreto se chamará superveniente ou intercorrente. Tudo bem? Esse é o regime anterior. Vamos lá, vou mudar a cor agora, que vai ser verde. Verde. Ó, agora, fato ocorrido a partir de 6 de 5 de 2010. Vamos lá. Fato ocorrido a partir de 6 de 5 de 2010. Ó, vai mudar aqui no período 1. Como é que vai ser agora no período 1? No período 1, só PPP em abstrato. Se prescreveu no 1, tem que ser em abstrato. Não há mais prescrição em concreto no período 1. O texto legal proíbe prescrição em concreto antes da denúncia ou queixa. Então não há mais prescrição em concreto no período 1. Tudo bem? Só em abstrato. Vamos pegar um exemplo, só para a gente pôr isso em prática, tá legal? Veja. Aproveitando essas mesmas datas, né, um crime cujo prazo da PPP em abstrato, você lembra, é de 4 anos.
Consumado em 2010, denúncia recebida em 2014, condenação em 2018. Trânsito julgado lá na frente em 2022. Certo? Tá. Suponha que nessa condenação, o juiz tenha aplicado uma pena de, sei lá, uma pena de 6 meses. É um crime com pena pequena. Uma pena de 6 meses. Tudo bem? Pena de 6 meses. Olha, a simples informação de que o réu foi condenado já nos autoriza a calcular a prescrição em concreto? Só essa informação não. Nós precisamos saber se, além do réu ter sido condenado, ocorreu o quê? Uma situação processual que impeça o aumento da pena, não é isso? Tudo bem? Estão me entendendo aqui? Tá. Pois então, vou acrescentar essa informação. O réu foi condenado, 6 meses, e houve uma apelação da defesa. Mas para o MP, que não recorreu, transitou em julgado. E agora, já temos que calcular prescrição em concreto? Agora sim, porque tem a condenação e tem o trânsito em julgado para o MP. Legal. Vamos calcular então. Prescrição em concreto é calculada a partir da pena imposta. Pena de 6 meses. Pela tabela, prescreve em quanto tempo? Pela tabela, prescreve em 3 anos. 3 anos, 3 anos. Legal. Então o que nós vamos fazer? Revisar todos os períodos transcorridos para verificar se algum deles se deu mais que 3 anos. Só que tem um detalhe. Nesse exemplo, 10 de maio de 2010, pode haver prescrição em concreto no período 1? Nesse exemplo, não. Porque, fato a partir de 6 de maio, no período 1 só, PPP em abstrato. Então, prescreveu entre a consumação e o recebimento inicial? Não prescreveu. Não prescreveu entre a consumação e o recebimento da inicial. Não prescreveu. Por quê? Porque aqui ou prescrevia em abstrato 4 anos, ou não prescreve. Ok? Período 2. Prescreveu aqui? Em abstrato, 4. Em concreto, quanto? A gente acabou de calcular. Em concreto, 3. Passaram-se mais de 3 anos entre o recebimento da inicial e a condenação recorrível? Sim, passaram-se mais de 3 anos. O que aconteceu então nesse caso? No dia que transitar em julgado para o MP, o juiz pode e deve reconhecer a prescrição retroativa no período 2. Nesse caso, não deu em abstrato, mas deu em concreto. Deu a retroativa no período 2. Tudo bem? Então você percebe, a prescrição retroativa, aliás, a prescrição em concreto, enfim, ela exige uma recontagem do prazo, e normalmente um prazo menor, porque o juiz aplica a pena inferior ao máximo, então normalmente um prazo menor. Acompanharam isso? Então tá legal, fiquem à vontade aí para perguntarem, tragam suas dúvidas, se houver, tá bom? A respeito aí da exposição. Muito bem, gente. Olha, sobre prescrição em concreto, tudo que foi falado a respeito da abstrato vale para ela, tá legal? A única diferença foi essa que eu expus. Então, termos iniciais valem para as duas, causas interruptivas valem para as duas, causas suspensivas valem para as duas, tá bom? Não muda nada. O que muda? O que muda é isso aqui, muda o parâmetro, não é? O parâmetro e onde pode ser aplicada. Regime novo, regime velho. Não é? O regime anterior pode ser aplicado em qualquer caso, inclusive no período 1. Regime novo não pode ser aplicada a PPP em concreto no período 1. Muito bem, agora PPE, prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão executória. Muito bem. Essa é a prescrição que ocorre após o trânsito em julgado. Vamos começar estudando como é que se calcula. Como é que se calcula o prazo da PPE? Olha, aqui nós temos que separar. Prazo da PPE de prisão, de pena restritiva de direitos
e de multa, tá legal? Aqui a gente vai separar de PPL, de PRD e de multa. O da PPL é mas bem pouquinho mais complexo. Tem só uma coisa aí que a gente não viu na PPP. Então funciona assim, ó. Na PPL, como é que você calcula? São 4 etapas. 4 etapas. Antes eram 3, agora são 4. Parâmetro. Tabela. A novidade, reincidência, precisa ver se o réu é ou não, e depois a idade do agente. É igualzinho na PPP. Idade do agente, artigo 115. Qual é o parâmetro, gente? Bom, fácil, o parâmetro da PPE é a pena aplicada. Aliás, é o mesmo da PPP em concreto, né? Pena aplicada. Pena aplicada. Ó, vou colocar um asterisco. Como se fosse uma legenda aí. Ó, parâmetro é a pena aplicada. Mas anotem, por favor, uma ressalva. Encaixem um lugarzinho para escrever essa ressalva. Se o sentenciado cumpriu parte da pena, pode ser que ele fuja, por exemplo, e a gente vai ter que calcular a prescrição. Aí ele já cumpriu parte da pena. Bom, se o sentenciado cumpriu parte da pena, vírgula, o parâmetro será o restante. O parâmetro será o restante. Se o sentenciado cumpriu parte da pena, o parâmetro será o restante. Artigo 113. 113. Coloca aí entre parênteses. Se o sentenciado cumpriu parte da pena, o parâmetro será o restante. Artigo 113. 113. Muito bem. Então, pena aplicada ou o restante, conforme você anotou. Aí você confronta com a tabela. Gente, é a mesmíssima tabela. Verifica se o réu é reincidente, para isso tem que ler a sentença. Por quê? Porque se o réu for reincidente, a PPE é aumentada em 1/3. Professor, calculei aqui, pela tabela prescreve em 12. Ele é reincidente? Aumenta em 1/3. Vai dar 16, né? Você eleva 12 em 1/3 de 12, dá 16. Elevando, né? Então, reincidente você aumenta em 1/3. Professor, a reincidência não foi citada na PPP. Ela não interfere também na PPP? Não, não interfere não. Existe até súmula do STJ 220, súmula 220, dizendo reincidência não interfere na PPP. Reincidência não interfere na PPP. Reincidência não interfere na PPP. Muito bem. E aí a idade do agente, igualzinho nós vimos na PPP. Menor de 21 ao tempo do fato, ou maior de 70 até a sentença, cai pela metade o prazo. Não muda nada. Enfim, a grande novidade mesmo foi aqui o item 3, né? O resto a gente está acostumado já. Parâmetro, tabela, idade. Aí tem a reincidência, se o réu for reincidente, a prescrição aumentada em 1/3. Legal. E da PRD? Como é que se calcula a prescrição da PRD? Muito bem. O parâmetro, aqui são 3 etapas. O parâmetro é a PPL substituída na sentença, PPL substituída. Legal. Aí confronta-se com a boa e velha tabela do artigo 109 e a diferença é que não tem nada de reincidência. Conclui-se com a análise da idade do réu, aquela história do artigo 115, né? A idade do réu, artigo 115. Então é mais simples, né? Volta àquela sistemática mais simplesinha. PPL substituída, tabela, idade do réu, ou idade do sentenciado, enfim. Tá bom? Só a reincidência, então, não interfere. E a multa? Como é que se calcula a PPE da multa? Essa você lembra? Essa a gente já falou, hein?
quando a gente estudou multa, eu comentava com vocês que o Código Penal diz que depois do trânsito em julgado, a multa é dívida de valor e que a ela se aplicam as normas da dívida ativa. Então, a prescrição da multa, após o trânsito em julgado, não segue as regras do Código Penal, mas sim do Código Tributário, do Código Tributário. Código Tributário. Tá legal, galera? Do CTN. Do Código Tributário. Muito bem, é isso aí. Então, aí é como que se calcula o prazo. É isso que a gente está vendo. Agora, vamos lá. Termos iniciais e depois as causas interruptivas. Posso mudar de tela? Vocês me autorizam, me liberam? Estou liberado. Próxima tela. Termos iniciais. Artigo 112. Então vamos lá. Primeiro termo inicial é o trânsito em julgado para acusação. O que, convenhamos, é uma distorção da lei, né? Teria que começar quando o trânsito em julgado para ambas as partes, porque é o momento em que a pena pode ser executada. Transitor julgado para acusação e não para defesa, olha o absurdo. Começa a correr o prazo da PPE, mas ainda não pode executar a pena. Isso é ridículo, né? Começa a correr a prescrição sem que o Estado possa pôr em prática, cumprir a pena, executar a pena. Mas é isso. Tem que corrigir essa distorção. Então, trânsito em julgado para acusação, primeiro. Segundo, revogação do sursi, né? O réu estava no gozo do sursi, foi revogado, começa a correr a PPE, né? Até porque se revogou o sursi, ele vai preso. Tem que capturar o sujeito. Mesma coisa aqui no 3, ó. Revogação do livramento condicional do LC, revogação do LC. E o número 4, interrupção do cumprimento da pena. Interrupção do cumprimento da pena. Salvo no caso do artigo 41, né? Que aí tem uma situação interessante no 41, em que você interrompe o cumprimento da pena, mas o sentenciado continua detido. O 41, sabe o que é? Só para falar rapidinho dele. O 41 diz do sujeito que está cumprindo pena e fica louco. E o 41 manda tirar da penitenciária e colocar no hospital de custódia e tratamento. Então, ele não está mais cumprindo uma pena por não estar numa penitenciária, e sim num hospital de custódia e tratamento, mas ele continua detido. Então, a pena continua sendo contada. Se a pena continua sendo contada, não tem por que falar em prescrição, né? A pena está sendo... É como se a pena estivesse sendo cumprida. Então, tirando esse caso bem peculiar do artigo 41, interrompeu o cumprimento da pena, por exemplo, fugiu, por exemplo, não retornou na saída temporária, começa a correr a PPE. Mas aí qual que vai ser o parâmetro, qual que vai ser a base de cálculo para a gente definir o prazo prescricional nesse caso? O restante da pena. O restante. Né? O restante. Então, trânsito em julgado para acusação, revogação do sursi, revogação do livramento, interrupção do cumprimento da pena. São os termos iniciais da PPE. Agora, as causas interruptivas. Causas interruptivas. Artigo 117, parágrafo único. Na verdade, desculpa, não é causas, não, é causa. Tem um... Não, peraí. Foi tilt. Tilt mental. Causas, no plural. E é o 117, incisos 5º e 6º. Escrevi causa interruptiva, minha cabeça foi lá para causa suspensiva, que aí é só uma e aí é o parágrafo único do 116. Então, desculpem o tilt mental. Galera, sabe o que interrompe a fluência da PPE? O início ou continuação do cumprimento da pena. Começou a cumprir a pena, interrompe o prazo. Continuou, retomou o cumprimento da pena, interrompe o prazo.
E também ocorre essa interrupção com a reincidência, né? Quando o sujeito, estando foragido, pratica a nova infração. Essa é a reincidência futura, hein? Não é aquela, não é a reincidência antecedente que aumenta em 1/3, é a reincidência futura. Tá? Reincidência futura. O sujeito estava foragido e praticou um crime. Interrompeu o prazo. Então, início ou continuação do cumprimento da pena, reincidência futura. Veja, entenda aqui, raciocina comigo. Imagine que o sujeito foi condenado a 5 anos de prisão, transitou em julgado, pena de 5 anos para o sujeito cumprir. Muito bem. Pena de 5 anos prescreve em quanto? Vamos calcular o prazo da PPE. Imagine que ele seja primário, não esteja naquelas faixas etárias que reduzem pela metade e tal. Então, para fazer um cálculo fácil. Pena de 5 anos prescreve pela tabela em 12 anos. Então, prazo da PPE, 12 anos. Fazendo uma conta bem redonda. Se houve o trânsito em julgado para a acusação em 2010, até que ano o sentenciado pode ser capturado? Até 2010 mais 12, até 2022. Até 2022. Pois bem. Suponha que em 2020, portanto dentro do prazo, em 2020 ele seja capturado, o mandado de prisão é cumprido. No dia em que ele é capturado em 2020, o que acontece? Inicia-se o cumprimento da pena. Iniciando-se o cumprimento da pena, o que vai acontecer com o prazo da PPE? Interrompe-se, zera o prazo. E um detalhe, enquanto a pena for cumprida, começou em 2020, está cumprindo a pena, enquanto a pena for cumprida, não corre prescrição. Prescrição não corre durante o cumprimento da pena. Enquanto a pena for cumprida, não corre prescrição. Tá bom? Mas suponha o seguinte, ó, acompanha comigo. Então, em 2020, o sujeito começou a cumprir a pena. Zerou o prazo, enquanto ele está cumprindo a pena, está congeladinho esse prazo. Ele cumpriu 2 anos. Faltam 3. Fugiu. No dia em que ele foge, ocorre a interrupção do cumprimento da pena. O que provoca um novo termo inicial. Então, a contagem da PPE recomeça a partir do dia que ele fugiu. Vamos fazer o cálculo? Qual vai ser o nosso parâmetro, galera? 5 o total ou 3? 3, o que resta. Pois bem, pela tabela, pena de 3 anos prescreve em 8. Quer dizer, então, que o Estado terá 8 anos para recapturá-lo. Ok? Só para a gente fazer a conta, ele foi preso em 2020, ficou recolhido por 2 anos, então ele fugiu em 2022, né? Só para a gente ajustar aqui. 2022, se o Estado tem 8 anos para recapturá-lo, tem até 2030. Começa a matemática, a gente se atrapalha, né? Então, 2022 ele fugiu, 8 anos até 2030 para prendê-lo. Legal. Imagine que ele está foragido e em 2025 ele cometa nova infração penal. O que acontece? Ele tem uma condenação, transitada de julgado e praticou novo crime. Ele se torna reincidente. Esta é a reincidência futura. O que a reincidência futura faz? Interrompe a prescrição. Então ele praticou o novo crime em 2025, zerou o prazo. Agora o Estado poderá prendê-lo? Não mais até 2030, mas até 25 mais 8, 33. Até 2033. Você entendeu isso? Só tem um detalhe. Professor, mas tudo bem. Eu entendi que a prescrição na reincidência futura se dará por interrompida no dia em que ele praticar o novo crime, né? Então a data que vale é a data do novo crime. Mas e o princípio da presunção de inocência? Pois é, o princípio da presunção de inocência não altera essa regra. O que vale é a data do novo crime. Mas ele impõe aqui uma dificuldade quanto à reincidência futura sendo causa interruptiva. Que dificuldade esse princípio impõe? Anotem, por favor. A reincidência futura só poderá ser considerada como causa interruptiva
A reincidência futura só poderá ser considerada como causa interruptiva se houver condenação transitada em julgado pelo novo crime. Só poderá ser considerada como causa interruptiva se houver condenação transitada em julgado pelo novo crime. Somente se houver condenação transitada em julgado pelo novo crime. Tudo bem, galera? O que vale é a data do novo crime, mas há essa condição que tem que ser verificada para que o juiz da execução penal possa realmente levar isso em conta. Tá bom? Não vai importar a data desse trânsito de julgado. O que vai importar mesmo é a data do novo crime, mas essa condição é indispensável. E essa condenação transitada em julgado tem que ser produzida rápido, né? Tem que acontecer logo, porque se demorar muito também, aí consuma-se totalmente o prazo da PPE, um abraço. Aí se consumou por inteiro o prazo da PPE, mas depois acabou sendo, não, aí não tem jeito. A hora que o juiz declarar extinta a pena pela prescrição, já era, não dá para mexer nisso depois, tá bom? Então essas são as causas interruptivas, galera. Início ou continuação do cumprimento da pena e a reincidência futura. Lembrando que nessas duas, início ou continuação do cumprimento da pena, como eu assinalei, uma vez interrompida a prescrição, não voltará a correr enquanto a pena continuar sendo cumprida. Quer dizer, não é aquela ideia que a gente está acostumado de zerou e já recomeça. Aqui zerou e congela. Fica congelado. Tudo bem? Enquanto a pena estiver sendo cumprida. Só vai recomeçar se ele fugir, por exemplo. Agora no singular, causa suspensiva. Causa suspensiva. Artigo 116, parágrafo único. Há uma causa que suspende a PPE. É o cumprimento da pena. Cumprimento da pena. Cumprimento da pena, a lei fala, por outro motivo, né? Quer dizer, o que o Código pensou aqui, a gente poderia falar só cumprimento da pena. Pronto, já basta. Enquanto o sujeito cumpre a pena, não corre PPE. O que faz todo sentido, né? Se ele está cumprindo a pena, o Estado está exercendo a sua pretensão executória. Então não tem por que correr prazo para que ele exerça, ele está exercendo. Mas quando o Código fala que em cumprimento de pena por outro motivo, ele quer deixar claro o seguinte, que não corre a PPE, óbvio, nem daquele crime cuja pena está sendo executada, e nem de outras penas que o sentenciado tenha na fila para cumprir. Porque às vezes o sentenciado tem várias condenações, ele vai cumprir uma de cada vez, né? Não cumpre todas ao mesmo tempo, senão que beleza, hein? Fica um dia preso, já cumpriu, vale por 5, se tem 5 condenações? Não. Então tem uma filinha, né? Tem uma ordem de pena para cumprir. Então, esse parágrafo único ele tem a importância de deixar claro que, enquanto o sentenciado cumpre pena por um crime, o prazo da PPE das demais penas não corre, não flui. Tudo bem? Deu para entender? Se não, se a primeira pena fosse muito comprida, fosse muito longa, né, correr-se o risco de, ao terminar o cumprimento da primeira, todas as outras acabariam estando prescritas, né? Daí, na prática, ninguém ficaria preso mais que 20 anos. Você pega uma pena de 20 anos, automaticamente todas as outras que estariam no aguardo prescreveriam, né? O prazo máximo é 20 anos no Código Penal. Então, galera, cumpriu pena, dá para guardar só essa regra se quiser. Enquanto a pena está sendo cumprida, não corre PPE. Nem daquele crime, nem dos demais, nem de outras penas que o sentenciado tenha para cumprir. Tá legal? E agora, chegando aqui uns tweets, eu dou uma olhadinha já. Agora, último comentário, gente, último assunto aqui do nosso curso, fechamento aqui do nosso programa. Existe uma modalidade de prescrição que cada vez menos se comenta porque a tendência é desaparecer. A tendência de desaparecer por força daquela lei 12.234 que há alguns minutos eu comentava. Porque essa modalidade, esse instituto, que é uma construção doutrinária e jurisprudencial, esse instituto, ele se baseia na prescrição retroativa no período 1.
Como não há mais prescrição retroativa no período 1 para os fatos novos, esse é um tema que tende a desaparecer. Mas por que a gente ainda vai abordar? Porque tem os fatos velhos, para os quais existe essa possibilidade. Bom, eu me refiro ao instituto da chamada, cunhada, denominada prescrição virtual antecipada, ou prescrição pela pena em perspectiva. O que é isso? Prescrição virtual, antecipada ou pela pena em perspectiva? Vamos anotar? Trata-se do reconhecimento antecipado. Trata-se do reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, vírgula, reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, vírgula, utilizado como fundamento para o não oferecimento de denúncia. O promotor usa isso como argumento para não denunciar e pede o arquivamento. Utilizado como fundamento para o não oferecimento de denúncia, ou seja, para pedir o arquivamento do inquérito. Para o não oferecimento de denúncia. Acompanha. Fato velho. Suponha que nós tenhamos um crime com pena máxima de 1 ano. Pena máxima 1 ano. Então a PPP em abstrato se dá em 4, né? Porque pena máxima, 1 ano prescreve em 4. Legal, pena máxima é 1 ano. Imagine que a investigação durou 3 anos e 11 meses. Não está prescrito, então. Dá tempo do MP denunciar. Aí o promotor pensa o seguinte: bom, eu vou denunciar. Tá bom, não ocorreu a prescrição em abstrato. E eu ainda não posso falar em prescrição em concreto porque não tem sentença. Mas aí o promotor pensa: sim, mas se eu denunciar, esse réu aqui é primário. Ele vai pegar uma pena mínima ou próxima do mínimo. E qualquer pena inferior a 1 ano prescreve em tempo menor que 4. Não é? Se for um fato antigo, ainda prescreve em 2. Então o promotor pensa: olha, eu vou denunciar, já sei que o juiz não vai aplicar uma pena rigorosa, nem tem fundamento nesse caso para uma pena rigorosa. Máxima, então, nem se fala. Então, eu vou denunciar, vai ter um processo, o juiz vai condenar, pode ser que condene, e lá na frente vai se reconhecer a prescrição retroativa. Não é? Porque necessariamente ela ocorrerá. O que o promotor está fazendo? Está fazendo um cálculo antecipado. Você percebe? É um cálculo antecipado da prescrição retroativa. Chama-se prescrição virtual. Prescrição pela pena em perspectiva, ou prescrição antecipada. Então, o MP pede para o juiz antecipar o reconhecimento da prescrição retroativa. Vocês entenderam isso? É aquela história de, para que eu vou processar se lá na frente eu já sei que vai prescrever? Essa é a filosofia da tese. Para que eu vou denunciar se lá na frente vai prescrever em concreto? Pois bem, olha, tua resposta no concurso é: não se admite prescrição virtual. Professor, e para os casos velhos? É para eles que eu estou falando. Não se admite prescrição virtual. O STJ editou uma súmula nesse sentido, tá bom? A súmula 438, galera. Tá bom? Tem uma súmula 438 do STJ. Tá bom? Muito bem. Legal? Anotaram? Então, rapidamente aqui no Twitter, vamos lá. Fabrício Leal tweetou aqui já tem mais ou menos uns 40 minutos. No caso de prescrição dos crimes contra a dignidade sexual, o menor de 18 anos não teria o prazo dos 18 anos de idade mais 6 meses? Não, Fabrício. Não, nada disso. Tá? Não confunda. 6 meses é decadência. O Marlon tinha pedido para a gente voltar naquela linha da PPP em abstrato, né? Aquela linha da prescrição
da apreensão punitiva em abstrato. Voltei, espero que tenha te ajudado. O Thales Vinícius pergunta, professor, a reincidência futura interrompe a PPP? ESEC? Não, é PPE, né? Interrompe a PPE? Ok. Na data do fato ou da condenação com o trânsito julgado? Thales, eu respondi, né? Acho que teu tweet chegou antes de eu enfatizar, talvez. É na data do fato, condicionada ao trânsito em julgado. A Daniela queria que a gente repetisse a PPP da multa, né? Daniela, não tem segredo. Artigo 114. PPP da multa, 114. E a Andressa, muito gentil, agradecemos, professor, pelas belas aulas. Com certeza, nosso objetivo está próximo, assim eu espero. Pessoal aqui triste com a prova do... Que prova que é? MGA? Mato Grosso do Sul? MGA? O que seria MGA? MGA. Muito bem. Está triste com a prova do Mato Grosso do Sul? Foi, judiou essa prova, é isso? Foi, judiou um pouquinho? Mas não se deixa abater não, viu? Olha, você sabe que eventuais obstáculos, né? Se a gente conseguir superá-los, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, só fortalece nosso caráter, só valorizam ao final nossa conquista. E eu queria me despedir de vocês, deixando uma imagem na sua cabeça que talvez seja uma das mais bonitas imagens que a trajetória de um concurseiro pode obter. No dia que você está acompanhando a proclamação do resultado do concurso, depois de ter tanto sofrido, deixado tanta coisa de lado, e o responsável, presidente da comissão de concurso, enfim, o responsável pela leitura dos candidatos aprovados, lê o seu nome, você ouve o seu nome. A emoção, eu garanto para você, vai ser muito maior naquela pessoa que está ao seu lado. Aquela que você levou para te dar o apoio nesse dia. Seu pai, sua mãe, marido, esposa, enfim. Aquela que te ama e te apoia e que está com você ali para o que der e vier. Para a alegria e para a tristeza, né? Para a decepção e para o contentamento com a sua aprovação. E ela, seu pai, sua mãe, enfim, essa pessoa que te ama, ouvindo o seu nome, tenho certeza, vai derramar uma lágrima muito mais sentida de orgulho do que a sua própria alegria em ter sido aprovado no concurso. Então, por esse momento, por essa alegria, por essa lágrima derramada no rosto de quem você ama, já faz valer a pena todo o esforço que você tem. Que você consiga em breve fazer essa lágrima escorrer da pessoa que você ama, que te apoia, que te conforta, que está ao seu lado. Muito obrigado, boa prova, bom concurso para vocês, que em breve atinjam seu objetivo. Tchau.